Beleza, acho que agora já tá gravando. Ei, Ari, Boa tarde. conseguiu chegar já em Itabuna? Consegui. Atrasou um pouquinho. Aqui tava chovendo, né? Lá já tinha parado. Aqui continua. Mas deu certo, graças a Deus. Que bom, que bom. Você quer falar com a gente rapidamente como foi lá o congresso? Rapidinho. Falar um pouquinho? É, Ah, foi bom demais. Eu falo assim que eu fui cheia de expectativas. Aí no primeiro dia eu não consegui nem ter uma noção do que seria de tanta correria, porque foi o dia que a gente apresentou os dois trabalhos, que teve a mentoria. E foi muito corrido, porque eu tive várias alterações de voo. Aí no segundo dia, eu comecei a recriar as expectativas. E assim, foi muito além. É muito bom, Maria, muito bom. E o último dia foi com chave de ouro, assim, porque eu me senti contemplada em todas as palestras. Eu falei assim, poxa, no dia de ir embora que eu não ia conseguir ver todas. Mas foi muito bom, tinha muito tempo que eu não ia para um congresso. E assim, muito organizado, sabe? A gente não tinha. Era um congresso que não tinham tantas variações, então você não ficava naquela coisa assim, corre para uma sala, corre para outra. Tava todo mundo sempre na mesma vibe de discussão multi mesmo, de entender como, principalmente, aplicar a espiritualidade na prática clínica. Tinha muito psicólogo lá, muito médico. Não conheci nenhuma, conheci uma fisioterapeuta que era do grupo de pesquisa dos Luquetes, mas muito rica, assim, sabe? Os palestrantes tentavam trazer de uma forma muito palpável. Ainda tem muita coisa a ser desbravada aí, mas a gente faz umas conexões que valem demais a pena. Tem um grupo na UFBA, eu nem imaginava. Tem um grupo na UFBA, o REUP, eu acho que vai ter um congresso agora deles em junho. Junho ou é julho? E engraçado que a palestra desse professor foi a trajetória de como ele começou a criar um grupo mesmo de pesquisa em espiritualidade dentro da UFBA. Isso começou em 2011, 2014. Então a gente acha que vai ser rápido, né? Mas não é. Ele falou assim, gente, quando eu fui preparar essa palestra, aí eu olhei assim, eu falei, só 6 publicações, parece pouco, né? Para levar para o Conupes assim. Peraí, filha. Parece pouco para levar para o Conupes, mas quando a gente para pensar assim, toda a trajetória, dá um oi para a chefe da mamãe, tia Maria. Bom dia. ah, bom dia! Tudo Olha bem? lá ela. Ela, tudo bem? Tudo bem. Você tá matando a saudade da mamãe? Tá matando a saudade da mamãe? Você ficou com Ah! muita saudade da mamãe? Uhum. Você tá linda. Curta Ó. mesmo a sua mamãe. E aí, assim, foi muito bom. Eu quero... Peraí, filha, não mexe não, tá? Senão sai da reunião. Eu quero colocar os principais pontos, porque na hora a gente vai tentando tirar foto de tudo, absorver tudo, mas assim, eu acho mesmo que a gente está no caminho, conversando com os grandes da área, assim, com o Alexander Moreira, com o Giancarlo e a Alessandra. Eles falaram assim, nossa, que pesquisa bacana. Os pôsteres foram super bem avaliados, eram os mais bonitos do congresso, viu, gente? Viu, João? Design. Então, assim, acho que a gente tem bons frutos. Eu vou organizar as ideias todas, assim. Mas, no geral, foi muito bom, Maria. Foi uma experiência que valeu a pena, assim. Abre a mente para muita coisa, né? O bom do congresso é isso. Eu acho que é você sair com a cabeça fervilhando, assim. De tanta coisa que a gente pode pensar. Muito bom. E aí, filha, deixa eu fechar o microfone Eu, aqui. eu diria que assim, essa experiência de congressos e você foi para um congresso que é um congresso específico, né? Quer dizer, é uma área específica e existem tipos diferentes de congresso. Por exemplo, o COBRAF, ele não é um congresso com uma área específica, ele é um congresso bem aberto, em que você tem várias áreas correlatas e transdisciplinares. Todos os dois modelos valem muito a pena para vocês que estão aí assistindo, que estão começando, né, no mestrado ou fazendo IC. Porque mais do que o conhecimento que é trazido ali no momento que os palestrantes estão falando, é o networking. É essa troca de experiência, de lições aprendidas, de caminhos,
que a gente só consegue mesmo nos bastidores, nesses momentos, né? Então, eu recomendo muito, muito de que vocês possam participar de um ou mais congressos, assim, na formação de vocês. Para quem é fisioterapeuta, né, eu coloquei lá a questão do COBRAF. Acho que é uma oportunidade a gente ter o COBRAF aqui na Bahia. Eu acompanho o COBRAF desde 2010 e nós estamos em 2024. É a primeira vez que acontece, né, aqui no nosso estado. E isso é muito bom. E parece que dessa vez eles estão com uma estrutura um pouco mais enxuta, mas um pouco mais coesa, muito forte assim para pesquisadores, e vale a pena, viu? Para quem é fisioterapeuta. E uma das coisas que você falou aí, eu acabei refletindo sobre ela na sexta-feira. Na sexta-feira eu tive com o pessoal do mestrado de Educação Física, né, quem está ingressando agora. E eu preparei uma apresentação e eu fui lembrando um pouco assim da minha trajetória enquanto estudante de mestrado e o que eu aprendi nessa trajetória. E aí uma das coisas eu fui lembrando de como foi depois que eu terminei o mestrado, o doutorado, depois que eu entrei na UFSB e tal. Quando eu montei o Nesp pela primeira vez, que nem era Nesp, lá em 2000, comecei a pensar o Nesp lá em 2016. E eu lembro que eu falava assim com o pessoal, falava assim, um dia o Nesp vai ser internacional. Não sei se Lucy já estava nessa época, e que Lucy é das primórdias, né? E aí eu ainda creio nisso. E as coisas levam tempo mesmo. Às vezes a gente acha que é assim de uma hora para outra, né, que é um processo muito rápido, e não é. E lá nesse dia eu tava com um estudante que é Felipe Nink, não sei se alguém de vocês conhece. E Felipe foi meu estudante na primeira turma, na primeira disciplina de graduação que eu dei em 2006. Se passaram vários anos, né? E aí tava eu lá dando aula para um mestrado. Então, assim, às vezes a gente acha que nada tá acontecendo. Eu conversei isso com Renata, né, que já terminou o mestrado, e que parece que depois que termina, parece que a chave vai virar muito rápido. E não é tão assim, tão rápido, mas também não é que não vai acontecer. Eu saí sexta-feira dessa apresentação com um sentimento muito bom no meu coração. Eu falei assim, os sonhos se realizam, né? Assim, porque acabou que eu contei para eles que na verdade eu quis fazer mestrado e doutorado não para ser uma super ultra mega produtora de artigos. Eu queria fazer porque eu queria desenvolver pessoas e eu queria estudar temas com essas pessoas. E hoje eu vivo isso, né? Eu desenvolvo pessoas, eu ensino para pessoas e ajudo a construir um conhecimento, mas levaram anos e é um trabalho que é assim, é um dia depois do outro. Você sobe 3 degraus, desce 5, sobe mais 2, e aí só desce 1, sobe mais 2, não desce nenhum, e a vida vai dando conta de todo o restante, né? Eu posso olhar aqui, eu tô falando de Lucy, que é dos primórdios, mas, por exemplo, eu tenho Gabi, eu tenho Camila, que são mais antigas ainda, né? Não que sejam velhas, porque não somos, né? Mas que são mulheres que ficaram comigo lá na graduação e que vêm sendo desenvolvidas. Então, assim, tudo leva um tempo. E essa tranquilidade de que existe um tempo para ser desenvolvido tira da gente, na verdade, um grande peso, que é o peso da cobrança de ser acelerado. E tô compartilhando isso com vocês, que são lições aprendidas para vocês levarem para a vida, né? Porque às vezes a gente fica muito com uma cobrança olhando para o lado, falando assim, mas fulano já tá ali, e você ainda tá naquele mesmo lugar, que parece estar naquele mesmo lugar, mas não tá, você tá caminhando na sua velocidade, naquilo que dá. E uma das coisas que eu compartilhei com o pessoal foi que se eu tivesse parado para ficar olhando para os meus colegas do mestrado e do doutorado
e me medindo por eles, eu teria talvez desistido. Porque eles faziam mestrado, doutorado, sanduíche, eles publicavam 2, 3, 4 artigos e eu falava assim, meu Deus, eu ainda tô por aqui. Mas às vezes eu mesma me sacudia e falava assim, calma aí, eles não têm um papagaio para dar de comida. E você tem 2 empregos, filhos, marido. Então assim, calma, vai no seu tempo. E eu acho que isso foi super positivo. O grande segredo é não desistir. Não desistir de ir seguindo uma etapa de cada vez. E eu acho que nós, enquanto grupo, né, eu falei isso na primeira reunião desse ano, nós, enquanto grupo, estamos aí nesse lugar. Aparentemente, parece que, né, nada aconteceu do ano passado para cá, mas tem muita coisa acontecendo. Então, a gente já teve, né, trabalhos aprovados em congressos, vamos ter outros. Então, a Ariane foi nesse primeiro. Silas vai estar como palestrante, né? Ele se inscreveu como palestrante no COBRAF, palestrante voluntário, foi selecionado, então ele vai estar lá também representando o nosso grupo. Tati submeteu para um outro congresso que é no Rio Grande do Sul, a gente está aguardando o retorno. Um dos artigos que foi da dissertação do Silas, que já defendeu, já está praticamente pronto para ser submetido. E tem outras coisas que estão acontecendo. Talvez não numa velocidade tão acelerada, né? Mas estão acontecendo um pouquinho de cada dia. O projeto de espiritualidade já foi pro CEP, né? Em nome de Jesus vai ser aprovado agora, né? E assim vamos caminhando, né? Um passo de cada vez e novos projetos vão acontecendo. Hoje a gente está recebendo aqui Rick. Vou descontar tudo que ele faz comigo lá no CrossFit aqui. Brincadeira. Seja muito bem-vindo, Rick. Rick é da UESC, é educador físico. Já participou aí do projeto junto com o Davi. E já há algum tempo eu tenho olhado para um possível projeto de pesquisa que é avaliar a aderência ao exercício físico com as emoções e ver o quanto que, em mulheres, e ver o quanto que se manter constante no exercício físico pode contribuir aí para um certo equilíbrio, para um certo gerenciamento dessas emoções. Esse projeto ele faz meio que um link com o projeto da Marcela, que é sobre saúde, bem-estar, sintomas durante o período e atividade física durante o período pré-menstrual, né? A famosa TPM. E aí eu acho que a gente vai conseguir olhar, é como se fosse uma nova linha sendo desenhada aí ainda sobre aquele grande guarda-chuva de saúde, bem-estar em trabalhadores e trabalhadoras, né? Diagnóstico, intervenção. Só que é um novo caminho. Então a gente está com o caminho da espiritualidade, que tem um grupo de estudantes. A gente tem esse caminho aí que vai para a atividade física e gerenciamento de algumas questões de saúde e bem-estar. Que também tem um grupo. A gente tá com uma outra grande linha que é do autogerenciamento, né, em saúde e o uso de aplicativos, que daí já pega Renata e João. E eu acho que cada vez mais essas linhas de pesquisa, esses tipos de estudo, eles vão sendo consolidados para quem for vindo, né, para os estudantes que forem vindo e caminhando junto, né? E aí, Rick tá chegando, Camila, a gente vai fazer uma reunião também essa semana. Quero dar uma sacudida em Camila, ver se agora pega, né, Camila? Se a gente tira esse projeto do papel também. E é isso. E tudo isso que a gente acabou conversando aqui é importante para vocês entenderem por que a gente vai falar de revisão sistemática, que são os nossos próximos estudos, né? A gente tem essa reunião de hoje e tem mais duas
dois ou três encontros em que a gente vai agora olhar para os projetos de pesquisa que vão utilizar de revisão sistemática, para a gente amadurecer nisso, porque assim eu tenho sentido que existem algumas dificuldades, algumas limitações quando a gente vai pro vamos ver, né? Quando a gente vai para fazer a revisão acontecer. E aí eu queria ver até se o Silas, se você conseguiria, Silas, não apresentar o seu projeto hoje, mas falar um pouquinho da sua experiência, antes de eu começar a mostrar as etapas, de como foi para você conduzir a sua revisão. Depois que a gente protocolou, né, que você pegou ela no seu colo e falou assim, agora tem que ser eu. Como foi esse processo, assim? Conta aí pra gente, rapidinho. Eu já dou um spoiler que você vinculou ele em revisão sistemática, viu? Porque ele tá imparável em querer sistematizar. É viciante. Posso sim. Eu só peço perdão aí pelo barulho que tá no fundo aqui, que a casa é animada esse horário. Sim. Mas, assim, deixa eu aparecer aqui, né? A primeira coisa é que, pelo fato de conhecer pouco e às vezes a faculdade, dependendo da faculdade, a gente tem um aprofundamento ou não em relação a desenhos de pesquisa, então meio que tinha muito preconceito em relação à revisão sistemática. A partir daí eu sempre ouvi, na verdade, alguns professores falando, revisão. Aí depois entraram a revisão integrativa, que também... Aí foi quando eu comecei a procurar um pouco mais para entender. Eu comecei a entender que não era um processo tão simplório e tão à margem da ciência, igual geralmente me falavam. E aí, quando eu tive essa oportunidade de fato, trabalhar com uma revisão sistemática, eu consegui ver na prática que realmente não é simples, igual as pessoas falavam que, não dá para fazer, não quero trabalho não vou para campo não, vou fazer uma revisão sistemática que dá menos trabalho. E aí eu me deparei com 11 mil artigos lá no EndNote. Eita, poxa, acho que primeiro foi eu entender a questão do protocolo, entender como o protocolo ele é importante tanto para a condução da revisão, quanto também para a gente conseguir compreender os resultados, que às vezes nem é sempre o resultado que a gente espera, que vai acontecer depois com a revisão pronta, como foi o que aconteceu com a gente, né? A gente fez o protocolo pensando em uma situação, e aí depois a gente acabou vendo que não é bem assim. Inclusive a gente começou a ver que a realidade política pode acabar influenciando também aí nessa questão da disseminação de conhecimento pelas redes sociais. E aí eu acho que um dos momentos mais desafiadores, que foi o mais assustador, que foi justamente o primeiro screen, gelada a partir do EndNote. Quando eu vi aquele tanto de artigo, eu falei, meu Deus do céu. E aí, aí eu comecei a fazer lá as exclusões e tal. E aí, um certo dia, eu me atrapalhei e acabei clicando em excluir. E todas as referências foram excluídas. Todos os artigos que a gente já tinha selecionado foram excluídos, todas as seleções foram excluídas. Aí eu desesperei. Aí fui atrás, falei, e o medo de falar com Maria Luísa. Meu Deus, ela vai me xingar. E aí depois, não, deu tudo certo. Aí a gente começou o processo. E aí é igual ao videogame, né? Você vai passando de uma fase e achou, pronto, passei. Aí vem outra fase que é mais difícil, né? E aí vai nas outras fases. E quando a gente chegou na parte final, assim, de fazer a revisão, não de escrever o trabalho, mas na parte de fazer a revisão, a utilização das ferramentas, tanto para qualidade metodológica quanto para risco de viés, foi um pouco desafiador também. Porque aí, mais uma vez, a gente se depara com algo que a gente inicia o projeto,
mas nem sempre a gente visualiza que isso pode acontecer, né? Os desenhos de estudo disponíveis, nem todos eles eram compatíveis com as ferramentas disponíveis para análise de qualidade metodológica e risco de viés. E aí vai para a gente parte para mais uma busca agora, entender como que essa adaptação acontece. Graças a Deus tem muita gente que faz isso e a adaptação já tem ocorrido. Inclusive, deu para ver que existem ferramentas sendo desenvolvidas justamente para abraçar outras revisões, ou, na verdade, outros desenhos de estudo, porque inicialmente a revisão era pensando apenas nos ensaios clínicos controlados, e aí depois foi vendo que, a depender da pergunta de pesquisa, outros desenhos de estudo podem ser aí, utilizados em uma revisão. E daí, outras ferramentas para análise de qualidade e risco de viés têm sido desenvolvidas. Mas essa parte foi um tanto desafiador que eu bati uma desesperada, eu falei assim, agora deu ruim, porque como é que eu vou fazer um negócio, não vou falar de risco de viés nem qualidade metodológica. Mas aí deu certo, graças a Deus. E hoje eu já tinha começado a nutrir ali um sentimento pela revisão sistemática. Acho que hoje eu gosto muito da revisão sistemática. Tenho muita vontade de fato, aí, me apropriar desse conhecimento aí e poder também seguir o exemplo aí da nossa orientadora e poder orientar outras pessoas também aí nesse desenho de estudo. E é isso aí. Acho que é isso aí. Muito bem. Você esqueceu de falar que tem os chefões, né? Passa de fase, mas também tem um chefão do videogame. Exatamente. Mas é isso aí. Se você tivesse que fazer hoje uma outra revisão, você deve estar fazendo aí em orientação, seria mais fácil ou mais difícil? Ou igual? É mais ou menos. Porque, assim, é como se é mais fácil no sentido que eu consigo visualizar problemas lá na frente e consigo, às vezes, até me antecipar. Mas, ao mesmo tempo, já tendo passado pelo processo de uma revisão, eu sei que o crivo precisa ser mais pesado. Precisa ser pesado mesmo. Justamente para a gente conseguir trazer qualidade a um estudo que, para muitas pessoas, ainda olham com um olhar meio torto. Ainda mais quando pensa, está no mestrado fazendo revisão sistemática. Mas ninguém sabe aí é igual aquele jargão do Instagram, né? Quem vê close não vê corre. Por aí. Mas sim, em parte seria mais fácil, porque eu já entendo o processo, mas ao mesmo tempo traria um pouco mais de peso, porque eu sei a importância. Mas faria, de novo, tranquilamente. Tranquilamente assim, né? Faria. Muito bem. Silas foi trazendo alguns termos, algumas terminologias, algumas etapas, e é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje. Eu não vou esgotar o tema, né, revisão sistemática ou metodologia de revisão sistemática nesse encontro, não dá tempo. Então, o objetivo é que vocês visualizem, que vocês mais ou menos consigam visualizar de onde se sai até onde se chega. E aí, à medida que a gente for tendo os próximos encontros, que aí são de apresentação dos projetos ou apresentação de artigos que envolvem revisões sistemáticas, aí a gente vai aprofundando na metodologia e aprofundando em cada uma das etapas. Mas é muito interessante que vocês visualizem. Porque quando a gente fala, né, como o Silas colocou, quando a gente fala assim, uma revisão sistemática de literatura, fica parecendo que é algo muito superficial, muito simples, muito simplório. E, na verdade, é um desenho metodológico, talvez, de maior rigor ou de maior síntese de evidências disponíveis. E todos que estão aí, que são estudantes de mestrado, provavelmente vai fazer um recorte de uma revisão quando vão escrever lá as suas contextualizações
ou quando tem que dar conta de localizar as evidências científicas sobre aquele determinado tema. Então eu sempre penso assim, Maria Luísa, na minha vida eu sempre penso assim, bom, já que eu vou ter um trabalho para escrever uma contextualização, por que eu não tenho esse trabalho e já tenho um artigo pronto? E aí, quem está começando a linha, né, porque muitos de vocês estão começando, o Silas começou a linha de mídias sociais e disseminação de conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, deixa eu entender o que a literatura diz a esse respeito. Ari, Tati estão aí começando a linha de espiritualidade, uma para diagnóstico, outra para intervenção. Calma, vamos ver as revisões a respeito desses temas e o que elas estão dizendo, o que já está colocado por aí. E assim vai. Então, a ideia da revisão, ela é de se apropriar mesmo de um conhecimento técnico, é de ter uma produção, é possível ter 2 artigos de uma revisão sistemática, a gente pode publicar só o protocolo da revisão, ou a gente pode publicar a revisão somente, ou pode publicar os 2. A grande questão é que geralmente os jornais que publicam o protocolo de uma revisão, eles são pagos em dólar e eles são caros, mas nada que nos impeça, por exemplo, de solicitar financiamento, como tem na UFSB. Então, assim, todos esses olhares, enquanto orientadora, me mostram que, apesar de ser um estudo que dá, sim, um trabalho, que é um desafio, para quem está começando a linha de pesquisa em um determinado tema, ele é relevante, ele é interessante. E a minha ideia é apresentá-los, tipo assim, vamos olhar para esse grande elefante branco e entender o que é que tem nele aí. Ei, Malu, que bom que você conseguiu entrar. Vamos começar a apresentação agora. João, eu cometi um erro, eu coloquei para gravar a minha tela. Vai gravar só uma parte dos slides, mas tudo bem. Bom, primeira coisa que eu queria que vocês tivessem em mente, né? Quando vocês pensarem em revisões de literatura, são essas 2 imagens. Né? E qual é a diferença da primeira imagem para a segunda imagem? A primeira imagem é o meu guarda-roupa hoje. Provavelmente, se vocês abrirem, ele vai estar assim, bagunçado. E eu acho que eu não sou a única. Provavelmente, muitos guarda-roupas estarão desse jeito. Blusa misturada com saia, com calça, às vezes com calcinha, sutiã, cueca e por aí vai. E nesse cenário, nesse contexto, a gente fica difícil às vezes localizar até as roupas que a gente tem. Porque quando a gente abre, o que parece é uma grande bagunça, uma grande desorganização. Você sabe que tá lá. Se você quiser encontrar uma blusa cor-de-rosa com uma estampa X bem específica, você vai saber que ela tá lá dentro desse guarda-roupa bagunçado. Mas é mais difícil ter certeza de onde você vai encontrar. É mais difícil chegar até ela. É diferente da imagem 2, né, da segunda imagem, onde eu tenho as roupas bem organizadas, inclusive por cor, por tamanho, por tipo. Então, eu até de olho fechado eu vou lá e sei onde é que está o meu tênis, ou sei onde é que está a minha blusa rosa com a logomarca tal de forma específica. Nas revisões, o que acontece é exatamente isso. Uma revisão de literatura narrativa convencional é como se fosse esse primeiro guarda-roupa. Eu tenho as informações colocadas ali, dispostas ali, mas elas não têm uma ordem, elas não têm uma organização, elas não têm uma sequência. E elas falam a respeito do que elas quiserem. O autor ele pode ir para qualquer direção que ele quiser, porque é tudo muito sem uma certa metodologia. A revisão sistemática, não. A revisão sistemática ela tem um método que é reproduzível. Ou seja, se eu fizer uma revisão sistemática com um de vocês
e daqui a 5 anos alguém quiser copiar o nosso método e refazer a revisão sistemática considerando o mesmo período de tempo, os mesmos critérios que a gente fez, eles vão conseguir reproduzir igual. Porque existe uma sequência, existe uma ordem que vai dizer, olha, os tênis vão ficar em tal lugar, as camisas em tal lugar. E isso faz com que a gente ache a evidência que a gente quer agrupada por desfecho, por tipo de intervenção e por aí vai. Então, quando eu olho para uma revisão sistemática, eu tenho uma síntese de todas as evidências a respeito daquele tema e de forma organizada, especialmente quando essa revisão sistemática é uma boa revisão sistemática, e especialmente quando é uma revisão sistemática Cochrane, que existem métodos ainda mais rigorosos, ainda mais específicos para serem cumpridos, para que essas evidências elas estejam disponíveis. Então faz muito sentido quando o Silas fala assim, quando eu pensava em revisão, eu pensava em um estudo mais inferior, mais simplório. Sim, quando eu penso em revisão narrativa, sim, é isso. Porque na narrativa não tem método, eu pego o que eu quiser e eu coloco ali o que eu quiser. Na sistemática, não. Eu tenho métodos específicos a serem seguidos, inclusive para que ela seja publicada em bons jornais. Gente, se vocês tiverem dúvida ou quiserem comentar, pode abrir o microfone na hora que quiserem falar. E por que revisão sistemática, né? Por que a gente está trazendo isso para o grupo para começar a discutir a partir de agora, assim, com um pouco mais de profundidade? Primeiro porque a revisão sistemática ela é o ponto de partida para qualquer estudo original. Se eu vou olhar para uma intervenção, por exemplo, acabei de dizer para vocês, né, que eu tenho pensado no efeito da aderência ao exercício e emoções. Será que já tem algum ensaio controlado, randomizado, que dê conta dessa evidência? Será que esse ensaio ele é suficiente ou ele ainda tem algumas lacunas que eu possa explorar? Qual é o tipo de exercício que esses estudos que já existem na literatura, eles olham? Quais são os desfechos? Eles estão olhando só para uma emoção específica? Ou eles estão olhando para a oscilação das emoções? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na literatura e entender o que ela coloca sobre aderência ao exercício e emoções em mulheres trabalhadoras, por exemplo. Mas vão ter muitos e inúmeros artigos que falam sobre exercício e emoções em trabalhadores. Sim, se tiverem muitos, qual que eu vou ler? Eu vou ler a revisão sistemática. Se tiver uma revisão sistemática, eu vou ler uma revisão sistemática, ou 2, ou 3, porque ela vai me dar a síntese. Dentro dela eu vou encontrar todos os outros estudos que falam a respeito desse tema. E vou poder tirar as minhas próprias conclusões do que está claro, do que está comprovado, do que tem evidência e boa evidência e do que não tem, do que ainda é uma lacuna e que pode ser o caminho por onde eu vou seguir, eu vou estudar. Isso vale para quem está pesquisando, isso vale também para quem está atuando na prática. Porque eu posso tomar a decisão, por exemplo, qual a frequência de exercícios necessário para que haja essa regulação das emoções. 2 vezes na semana? 3 vezes na semana? 5 vezes na semana? Não sei. Se eu receber, por exemplo, uma cliente que ela veio indicada para fazer exercício porque ela tem depressão, qual será a frequência que ela deve fazer? Então, as revisões sistemáticas, elas apontam para a gente também uma direção, um caminho para que eu possa tomar decisões mais assertivas, mais consistentes, quer seja na minha prática profissional, quer seja na minha condução, no meu desenho, no meu delineamento de novas pesquisas, de novos estudos. Então, ela é a primeira parte. Seja eu fazendo, seja lendo uma revisão.
E aí, quando eu faço isso, eu conheço o estado da arte, quer dizer, eu conheço o que está na literatura, eu conheço o que está posto e os gaps que existem a respeito daquele tema. Então, por exemplo, no estudo da Renata que fala sobre programas de autogerenciamento, né, através do uso de aplicativos para trabalhadores com dor lombar. Existe um monte de estudo de intervenção para trabalhadores com dor lombar. E dentre eles, algumas intervenções que têm autogerenciamento. E existem vários estudos que falam sobre o uso de aplicativos e outras tecnologias. Mas poucos olham para essa junção em trabalhadores. Poucos fazem isso. Então existe um gap, existe uma direção, existe um caminho que pode ser explorado aí e que vai trazer, né, novos estudos e não a replicação de estudos que já existem e que já dizem algo sobre aquele tema. E fazer isso é muito bom porque quando a gente vai submeter o artigo para uma publicação, quando você traz um tema que é um tema novo, que não está tão explorado, é mais fácil, não é que seja fácil, mas é mais fácil dele ser aceito. Por quê? Porque os jornais, os bons jornais, né, as boas revistas científicas, eles querem temas inovadores. O meu doutorado, eu passei ele numa revista que nem publicava tanto do meu tema. E era uma revista muito boa. Muito boa. Mas eles aceitaram porque era um tema inovador. Então era um tema que tinha alguma relação com o que eles faziam. E era um ensaio controlado randomizado e tinha quase 500 trabalhadores. Então eles se interessaram e aí eu consegui publicar. Isso é estratégico. Quando a gente vai por esse caminho estrategicamente pra gente, a chance da publicação é maior. Tudo bem? Alguém quer me perguntar alguma coisa por enquanto? Falar? Tá, e o que é essa revisão sistemática? Estamos falando da sistemática. Ela é uma revisão que tem métodos sistematizados, que tem etapas, que tem critérios, que devem ser seguidos para que haja o mínimo de viés e erros possíveis. E se houver viés e erros no meio do processo, eles precisam estar documentados. E aí a gente vai ver como é que isso acontece. Um dos requisitos, né, um dos critérios para garantir que isso foi feito e que os erros foram evitados e que os vieses foram evitados, é que a gente publica um protocolo da revisão sistemática antes dela acontecer. É o que a gente fala de publicação a priori. Então, geralmente, vocês vão encontrar isso em boas revisões sistemáticas. O protocolo dessa revisão sistemática foi publicado a priori na plataforma Próspero número tal. Antes de fazer, eu sei exatamente quais são os passos que eu pretendo fazer. Digamos que no meio do caminho não deu muito certo de seguir aqueles passos que eu tinha previsto. Lá no artigo final, eu vou dizer que mudanças foram feitas e eu vou explicar por que essas mudanças elas foram feitas. Uma das principais mudanças que acontecem é de repente você definir que você vai fazer uma meta-análise ou que vai fazer uma meta-análise por subgrupos e você não consegue fazer porque os estudos são muito heterogêneos, porque os instrumentos são muito diversos que mediram os desfechos, então você vai dizer, a princípio havia previsão de fazer uma meta-análise, mas não foi possível em razão da diversidade de desfechos ou da heterogeneidade dos resultados. Ponto. Então, quem for ler a minha revisão vai saber que existia um protocolo e que ele não foi cumprido na totalidade por esse motivo. Porque na prática o que acontece quando a gente vai revisar uma revisão sistemática que chega para o revisor, né? Submeti o artigo, foi para os revisores. Quando chega nas mãos dos revisores, pelo menos quando chega na minha, a primeira coisa que eu faço é ir lá no protocolo da Próspero e ver como é que estava o registro.
e ver se o que estava no registro está batendo com o que esses autores disseram que fizeram. E eu acredito que outros revisores façam o mesmo, justamente para garantir esse controle, né, sobre o viés e sobre os erros aleatórios. Eu falei de meta-análise. O que é uma meta-análise? Porque a revisão sistemática é como se eu fosse filtrando aquelas roupas lá, eu fosse pegando todas as roupas que são minhas, digamos assim, né, que fazem parte do meu tema, né, e eu vou colocando elas nas suas respectivas gavetas. A meta-análise é como se eu fosse fazendo uma contagem dessas roupas para dizer assim, olha, no final o efeito foi X dessa quantidade de roupas ou dessa intervenção, que no estudo geralmente fala. Então, existem revisões sistemáticas com meta-análise, que é a análise estatística desses resultados, e existem revisões sistemáticas sem meta-análise, não tem problema. A meta-análise, ela traz para o leitor algo melhor porque ela é objetiva. Olha, o efeito da intervenção XYZ foi favorável quando comparada com um grupo controle. Então, eu sei dizer, olha, fazer meditação é melhor do que fazer nada para concentração, sei lá. Então, eu tenho essa informação muito clara. Diferente de quando a gente faz revisões sem meta-análise, que você faz uma análise qualitativa e você vai supor que na média, que no geral, que a partir daqueles estudos, parece ser favorável ou não favorável. Isso é a revisão. E quais são as etapas para essa revisão? Então, algumas dessas etapas o Silas foi trazendo. A primeira etapa é planejar a revisão. A gente pensa que uma revisão sistemática, um projeto de pesquisa que envolva uma revisão sistemática não precisa de projeto. Isso é uma mentira. Para eu conduzir uma revisão sistemática, eu preciso de um projeto de pesquisa desta revisão sistemática. Eu preciso definir métodos, critérios, conteúdos que serão extraídos, forma como serão analisados. Se tiver meta-análise e análise estatística, como qualquer outro projeto de pesquisa que eu venha a desenvolver. Esse é o primeiro passo. Eu vou escrever o projeto de pesquisa. Prof, o que tem em cada um desses passos? A gente vai dar uma olhadinha sobre eles na hora que eu abrir aqui o Próspero. Mas o primeiro passo é escrever um projeto de pesquisa a respeito dessa revisão. Meu projeto está escrito. Eu já olhei, pilotei até umas primeiras buscas lá em uma das bases de dados como exemplo e tal. Parece que tá certo. Vou para a segunda etapa, cadastrar esse projeto na Próspero, que é uma base de dados que recebe os protocolos das revisões sistemáticas, que é um númerozinho, ele vai gerar um númerozinho, é esse número que vai lá para o artigo para provar que você fez tudo o que precisava ser feito a priori antes de conduzir a sua revisão sistemática. Depois que o projeto é cadastrado no Próspero, ele vai ser avaliado e você vai ter um ok, uma confirmação de que você pode seguir com a sua revisão sistemática. A partir desse ok, começa-se a operacionalização da revisão, de fato, né? E a primeira etapa da condução da revisão é o que o Silas falou, é o screening, são as buscas. Então, é como se eu tivesse uma formulazinha com termos, com descritores. Desculpa. E aí eu vou lá em cada base de dados com essa fórmula e eu vou buscar os artigos que são compatíveis com aquela minha estratégia de busca. Então, vamos pensar no guarda-roupa de novo. É como se eu fosse em cada loja buscasse as roupas que eu vou colocar no meu guarda-roupa. As roupas que fazem sentido lá para o que eu pensei no início do projeto.
Nessas buscas podem vir muitos artigos, 11 mil e mais, muito mais, tá? Em cada base de dados. O que a gente faz quando a gente busca? Eu vou mostrar isso para vocês depois. A gente joga essas buscas, a gente baixa um arquivo e importa elas para um software que se chama EndNote. Você coloca tudo ali, porque o EndNote vai ajudar a gente a separar o que é duplicado. É comum eu encontrar o mesmo artigo em 2 ou 3 bases de dados diferentes. Então eu vou limpar isso, faz parte ainda do screening. Até que eu fique só com a amostra que eu tenho que selecionar. E aí começa de fato o meu rastreamento de qual artigo fica, qual artigo sai. Que eu começo pelo título, vou olhando. Se eu ficar em dúvida, eu sempre mantenho e faço toda a primeira etapa só pelo título do artigo. Depois eu vou pela leitura de resumo, faço mais uma limpeza, os que ficam, os que saem. E aí, por fim, aqueles que eu acho que devem ficar, eu faço a leitura do texto completo. E se ele ficar de fato, é ele que eu vou ler para extrair, vem a outra etapa, para extrair os dados que eu preciso para minha revisão. E aí, depois que eu extrair esses dados numa grande tabela de Excel, também vou mostrar para vocês, eu faço a análise. Eu faço a síntese dessas evidências e escrevo a revisão. Então, essas são as etapas. Faço o projeto, cadastro o projeto, conduzo a revisão, começando pelas buscas, extração de dados e análise dos dados. Dentro dessa análise vai a análise não só do que eu extraí, mas também a análise da qualidade metodológica de cada um dos artigos que ali estão. E aí depois eu vou escrever essa revisão. Tudo bem, gente? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Vocês cansaram? Eu cansei. Fala. Quem foi que abriu? Pode falar. Não? Então tá bom. E aí eu mandei para vocês alguns links, porque são links que são úteis quando a gente pensa numa revisão. Um dos itens é o Cochrane Handbook de Systematic Reviews, e ele está disponível de forma online e de forma gratuita. Nesse Cochrane Handbook, você tem todas as orientações para cada um dos métodos, dos itens que tem que ser escrito ou que tem que ser conduzido para que seja compatível com uma revisão Cochrane. Prof, qualquer pessoa pode fazer uma revisão Cochrane? Não. Para você fazer uma revisão Cochrane, você precisa ser convidado. Então, eles têm grupos, né, de estudo para cada temática específica. E aí o que geralmente acontece é que os professores que estão ali vão ensinando para os seus estudantes, que vão aprendendo e que daí vão criando suas oportunidades, e mais ou menos é assim que funciona a Cochrane, tá? Mas nada impede de você fazer outra revisão não Cochrane, ou de se basear nela para fazer uma revisão não Cochrane, mas que seja tão boa quanto. O outro documento que eu coloquei para vocês, o link, foi da Amistar 2.0, que é uma ferramenta de avaliação da qualidade metodológica de estudos de revisão sistemática. Então, é um checklist para eu verificar se tudo que precisa ter numa revisão e que faz com que ela tenha uma boa qualidade está escrito no meu trabalho. Muitas vezes eu até fiz, o autor até fez da forma correta, mas ele não escreveu. Se ele não escreveu, ele não contemplou o critério. Se a revisão desse autor foi incluída numa overview, que é uma revisão sistemática de revisões sistemáticas, ele vai ter a qualidade metodológica da revisão dele baixa,
porque ele não escreveu como deveria escrever. Então é importante a gente conhecer a Amstar, conhecer os critérios, conhecer o que tem que ter numa revisão sistemática para alcançar os melhores critérios possíveis. Nem sempre é possível, porque tem coisas que fogem ao nosso controle, por exemplo, critérios que estão relacionados aos resultados que a gente encontrar, e aí a gente não tem como mudar. Mas na parte de métodos a gente pode tentar fazer o melhor possível. E o outro link é um link para um site que resume, né? Ele contempla ali todos os guidelines, todas as diretrizes para a escrita de qualquer desenho de estudo. E o Prisma é a diretriz que orienta a escrita de uma revisão sistemática. E o Prisma Checklist é o que você tem que checar, né, do que você foi feito. Geralmente, quando a gente submete uma revisão, Silas aí que vai submeter a revisão dele, precisa ter o Prisma preenchido dizendo onde está em qual página, em qual linha está cada um daqueles itens que é solicitado no Prisma. Então, quando a gente faz a submissão do artigo, a gente também faz a submissão desse documento, né, do Prisma Checklist com essas informações. Então, todos esses links, eles foram disponibilizados para vocês lá no grupo de WhatsApp. Já salva, né, já copia, cola em algum lugar, porque quando vocês precisarem, vocês poderão ter acesso. Tudo bem por enquanto? Tudo bem. Silas, deixei de falar alguma coisa que você quer complementar? Lucy também, que já fez aí muitas revisões. Quer complementar, Lucy? Não, só respondi o sim para que eu já fiz muitas. Muito bem, então tá bom. Bom, essa primeira página que vocês estão vendo aí, que tá até cortada, que foi uma falha minha, eu acho. Ou vocês conseguem ver toda? Dá pra ver a página inteira, gente? Ou só um pedacinho? Um pedaço. Juju que dá. Eu não consigo confirmar, então vou acreditar que dá. Essa é a página da Próspero. Essa é a página onde a gente tem que fazer o registro da revisão sistemática. É onde vão estar as informações que a gente precisa para o projeto de pesquisa. Então, geralmente, o que eu faço com os estudantes que estão escrevendo uma revisão sistemática, eu pego o modelo do que está lá no Próspero e compartilho com o estudante. Então, esse modelo o que vocês estão vendo aqui é exatamente o que vai ser levado lá para o Próspero. Então, vai ter o título do idioma, quando a gente vai começar, quando está previsto concluir, né? Qual é o estágio da revisão no momento, e aí vão tendo todas as informações que são necessárias para um projeto de revisão sistemática. Então, são dados dos colaboradores, mas é no item 15 que realmente começa o projeto da revisão, né? Tirando o título. A primeira etapa, o primeiro passo metodológico de uma revisão sistemática é definir qual é a pergunta de pesquisa. Quais são as evidências que eu quero encontrar? A respeito de que eu quero falar, eu quero encontrar, eu quero buscar? Então, no caso dessa revisão, que é a revisão da IC de Malu, o projeto de pesquisa maior, ele olha, né, a gente está levantando evidências científicas para pensar um projeto de autogerenciamento de saúde para estudantes universitários. E aí a gente quer ver quais são o que as evidências dizem sobre intervenções que podem ser utilizadas
o desfecho principal é a qualidade de vida, para a promoção da qualidade de vida de estudantes universitários. Eu quero saber o que a literatura está dizendo a respeito disso. Qual é o modelo de intervenção? É presencial? É online? Quantas vezes na semana? Por quanto tempo eu preciso conduzir? Envolvem quais braços? Envolve exercício físico? Envolve orientação psicológica? O que as evidências me dizem a respeito disso para que eu possa tomar uma decisão da melhor intervenção para um projeto de pesquisa com estudantes universitários? Então, esse é o nosso interesse. E a nossa pergunta é essa: quais são as intervenções que podem ser utilizadas para esse objetivo de promoção de qualidade de vida, para esse público que são os estudantes universitários? E aí essa pergunta de pesquisa, geralmente ela segue um acrônimo, né, que é o PICO, o PECO, o PICOT, por aí vai. Que é assim, população, intervenção ou exposição, comparador ou controle, e o O de desfecho, e eu ainda posso ter a variável de tempo, que é o efeito imediato ou tardio, o efeito agudo, o efeito crônico daquela intervenção ou daquela condição. Então, eu tenho que definir, através desse acrônimo, quais são os meus objetos, porque são esses termos, né, referente aos objetos, em relação à população, à intervenção, ao desfecho, tananã, que vão me gerar os descritores que eu vou fazer as buscas. Então, essa é a primeira parte da revisão e talvez seja uma das partes mais complexas que exista. Porque quanto mais clareza eu tiver sobre o que eu quero encontrar na minha revisão, mais chance de eu não me perder no meio do caminho vai acontecer. Vou usar o exemplo da roupa também para vocês não esquecerem dele. Digamos que eu tenho uma festa para ir e eu quero com muita convicção usar um vestido preto, um vestido tubinho preto. Eu posso entrar em trocentas mil lojas e as vendedoras virem com vários modelos de vestidos, mas se eu sei que eu só quero um vestido de renda preto, um vestido tubinho preto de renda, quando elas vierem com as outras opções eu vou dizer não. Isso é o que acontece na revisão, quando eu sei exatamente a minha pergunta de pesquisa, quando eu sei exatamente os critérios que eu tenho para a inclusão dos estudos. Quando eu olho no título, eu falo, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. Eu tenho certeza dos estudos que eu vou dizer não e certeza dos estudos que eu vou dizer sim. Então, é importante a gente definir essa pergunta. O outro item que vem abaixo, isso aqui são os métodos da revisão, tá? Primeiro, definir a pergunta de pesquisa. Segundo, definir como as pesquisas serão feitas, como a busca desses estudos será conduzido. Então, o primeiro passo para isso é definir quais são as bases de dados onde eu vou procurar esses artigos. Quais são as bases? Geralmente a gente coloca PubMed Medline, que é a maior base de estudos em saúde. Quem está começando IC, começando o mestrado agora, então se vocês tiverem que localizar artigos, o principal lugar que vocês vão ter que ir é para PubMed, porque lá vão ter os melhores. Mas existem outras. Existe o Embase, existe o Sinal, existe a Pedro, quando são intervenções não farmacológicas de exercícios, por exemplo, e existem outras tantas. Então, a primeira parte é quais a gente vai usar. E aí, depois que eu defino quais são as bases que eu vou usar, quais são os termos de busca que eu vou usar. E aí, geralmente, a gente faz a seleção desses termos a partir desses primeiros. Então, ok, meu primeiro termo relacionado à população é de estudantes universitários. Quais são os termos equivalentes a estudantes universitários? College, eu não lembro de todos.
Talvez Malu lembre, mas tem vários. E a gente vai colocando todos esses termos, buscando nos artigos que a gente já tem em mente, que tem, né, que já fizeram essas perguntas, a gente vai listando quais são esses termos, porque a gente vai precisar deles para montar a equação no final. E a gente faz isso para os estudantes, para as intervenções, para os desfechos e por aí vai. E a gente faz isso de forma combinada. Eu vou mostrar para vocês depois. E aqui no projeto a gente coloca o link de um exemplo de busca que a gente vai fazer. Aqui, quando eu estou desenhando o método da revisão, eu também vou dizer qual é o meu objeto de estudo. Então, no nosso caso, é qualquer intervenção que possa ser utilizada para estudantes para a promoção de qualidade de vida. Quem é a nossa população? E a gente vai dizendo o que a gente vai fazer, quem é o nosso... É como se eu pegasse aquela pergunta-chave e fosse destrinchando ela. E eu vou dizer qual é o efeito que eu quero medir no final. Se eu for fazer uma meta-análise, para qual direção a minha meta-análise vai? O que eu quero ver nesses estudos, né? No final a gente quer ver quais foram os efeitos das intervenções para mudar o nível de qualidade de vida do estudante, antes e depois. Então é isso que a gente vai medir, esse é o nosso resultado principal. Como que eu vou extrair esses dados? Aí eu vou dizer, geralmente eles são feitos por 2 avaliadores independentes, que vão olhar primeiro o título, depois resumo, depois autor, texto completo, que depois vai extrair esses dados para uma planilha em Excel e que depois vai avaliar esses dados e sintetizar esses dados. E aí eu vou contando isso aqui para cada uma das etapas. E esse projeto que primeiro a gente faz lá no Word, ele vai vir aqui para o Próspero para ser cadastrado. E ele vai ficar com essa cara aqui. Esse da Malu ainda não foi registrado. Minha meta é que seja essa semana, se Deus permitir. Deixa eu abrir um aqui registrado para vocês verem como que fica. Eu posso fazer buscas, tá? Quando eu vou aqui, eu posso fazer buscas de revisões sistemáticas já publicadas. Então, por exemplo, eu quero saber quais são as revisões sistemáticas sobre exercício. E aí ele vai me dar aqui, desde 2011 e lá vai, né? Todas as revisões que foram escritas, se já foram publicadas, se estão caminhando e por aí vai. Isso é importante para saber se eu não estou fazendo uma revisão sistemática que já existe ou que está publicada. Por exemplo, no meu doutorado, quando eu fiz uma revisão sistemática, que foi o pós-doc da minha orientadora. Quando a gente terminou a revisão, já estava praticamente submetida, saiu uma revisão sistemática bem parecida com a nossa. Quer dizer, com o mesmo tema, era sobre rodízio, as duas. A sorte, e a que saiu publicada foi na revista que a gente gostaria de submeter a nossa. A sorte foi que eles olharam para uma definição de rodízio e a gente olhou para outra definição de rodízio. Então, deu para publicar as duas. E aí a gente foi para a revista, tipo, irmã gêmea dessa outra. Mas a gente correu muito risco de, se a gente tivesse feito uma revisão sistemática bem parecida com a outra, de não ser publicada. E por que aconteceu isso? Porque eles não tinham registrado antes da nossa, eles foram muito mais rápidos que a gente. E isso pode acontecer. E eles não consideraram que a nossa estava registrada quando eles fizeram. Bom, esses aqui são os registros de estudos de revisões que já estão acontecendo, né? Então, vou pegar uma aqui, por exemplo, a do Silas.
tá vindo. Eu queria mostrar pra vocês como fica bonitinho. Deixa eu ver se ela vai vir. Mas aqui, tudo aquilo que eu mostrei pra vocês lá no Docs. O título da revisão, a linguagem da revisão, o estágio da revisão que tem que ser atualizado, os dados de afiliação, e aí vem na pergunta de pesquisa. Então, aqui começa exatamente o que eu fui mostrando para vocês. Pergunta de pesquisa, estratégias de busca, o exemplo que a gente tem que deixar como estratégia de busca. Então, isso é a estratégia que a gente utilizou no PubMed. Então, a gente foi colocando cada palavra-chave, combinando essas palavras-chave entre elas para montar uma equação para que as buscas pudessem acontecer, e tá aqui. As condições, a população, enfim, tudo que vocês viram lá tá aqui. É um projeto que foi registrado e que tem um número, que é esse número aqui. Então, quando o Silas for submeter a revisão dele, se alguém pegar esse número e colocar no Próspero, vai encontrar o protocolo dele e vai encontrar que ele registrou o protocolo lá no dia 31/5/2023. E assim vale para a revisão que está aí na mão da Ari, da Lucy e da Tati, e essa outra de Malu que vai vir. Então, essa é a primeira parte, a primeira etapa da revisão sistemática. Escreva o projeto, cadastro o projeto no Próspero. Depois que eu cadastrei esse projeto no Próspero, aí eu começo as buscas. Então, eu falei para vocês que a principal, por exemplo, seria PubMed. Deixa eu ver se eu tenho uma busca salva aqui. Então, vou pegar um modelo aqui. Eu coloquei, montei a equação com as palavras-chave que tá lá, trabalhador, e aí eu vou colocando todos os equivalentes de trabalhador com esse acrônimo O, e aí depois eu vou combinar cada nome de trabalhador com outro grupo de palavras. Que é isso aqui, ó. Essa é a minha estratégia de busca para essa pesquisa, para essa revisão. E aqui eu tenho palavras equivalentes a trabalhador, palavras equivalentes a ambiente de trabalho, palavras equivalentes à espiritualidade, palavras equivalentes aos distúrbios musculoesqueléticos. Essa busca é da revisão de espiritualidade para manejo da dor musculoesquelética relacionada ao trabalho. Então, quando eu fiz aqui essa busca, quantos artigos vieram? 152. Poderia ter outra busca, que, deixa eu ver se tem alguma maior. Eu acho que não tem. É a mesma. Não tem. Mas poderiam ter os 11.000 que o Silas falou, só na PubMed. Quais são as etapas quando eu estou trabalhando que eu faço aqui? Lembra que o primeiro passo, depois que eu fiz a pergunta, que eu defini os termos, que eu joguei na base de dados, que eu vou pegar o artigo, é filtrar por título. Eu posso selecionar todas as minhas buscas e enviar para... Isso eu vou mostrar depois. Para um arquivo, e esse arquivo ir para o EndNote, que foi o que a gente fez lá com o Silas. Mas eu posso fazer direto aqui, tá? Eu posso olhar, por exemplo, eu quero intervenções
espirituais. Então, se eu tiver certeza, esse primeiro artigo, ele me parece que é prevalência, então ele não entra. O segundo parece que está relacionado com acidente de trabalho, então também não entra. E eu vou filtrando por título, só por título, sem ler mais nada a não ser o título. Digamos que a gente encontrasse aqui, por exemplo, tudo de prevalência, fatores associados, prevalência, pronto. Eficácia das intervenções para redução dos fatores de risco, tal. Digamos que esse aqui atendesse ao critério. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar. Digamos que esse também, vou selecionar. Digamos que esse também, vou selecionar. E aí daí eu posso enviar por e-mail, eu posso enviar para os meus, para criar um arquivo, e nesse arquivo vão ter lá as minhas referências, e essas referências serão importadas para o EndNote. Essa é a primeira etapa da revisão. Ah, mas eu coloquei, prof, esse artigo aqui, mas eu não tenho certeza se ele vai para a segunda rodada. Eu vou ter que clicar nele e eu vou ter que olhar o resumo. Pelo resumo, que é isso aqui, eu vou ter que definir. Ah, ele parece que não entra, porque ele é só de prevalência, então ele sai. E aí eu não preciso ler o texto completo. Não, ele me parece que vai entrar. Eu tenho dúvidas pelo resumo, não consigo seguir. Aí eu vou para a terceira etapa. Eu vou ler o artigo completo. Deu para entender, gente? Como é que é feita a busca? Só para vocês visualizarem. Deu, Camila? Dá um joinha aí para quem consegue. Professora, eu tenho só uma dúvida com relação às bases de dados. Por exemplo, se eu fosse fazer uma revisão e eu fosse pesquisar artigos na Medline. Se eu escolher fazer essa revisão só pesquisando pela Medline, essa revisão ia ter menos valor? Ou eu teria que pesquisar na Pedro, na Medline, todas as vezes para garantir que eu estou abaixando tudo? Não tem menos valor. Não é a quantidade que importa, mas é a aderência da base de dados ao seu tema. Então, por exemplo, existem revisões sistemáticas de estudos psicológicos e a psicologia tem algumas bases que são muito específicas deles. Então, é melhor eu garantir que os estudos dessas bases entrem do que eu colocar muitas. Existe um artigo que ele fala que 4 bases de dados, as melhores a respeito daquele tema, seriam suficientes, porque senão eu fico só repetindo os mesmos artigos sempre. É que na saúde, geralmente a melhor é Medline e PubMed, então elas são de praxe, né? Medline, PubMed, a Central, Embase, são as 3 que geralmente você vai encontrar nas melhores revisões. Pode falar. Eu não escutei, João, desculpa. Agora? Sim. Não, eu ia falar só que eu entendi. Tá. Então deu para entender, né? Pelo menos visualizar aí as etapas que a gente faz na busca. Tá, fiz todas essas buscas, vai gerar um fluxograma, né? Dizendo quantos artigos você encontrou em todas as bases, quantos que você excluiu, por que você excluiu, não. Aí, depois, você vai ter que extrair os dados. E você vai ter que extrair os dados para uma grande planilha de Excel. Como quando a gente está coletando dados normal de questionário, que a gente vai pegar lá os questionários e colocar lá na planilha Excel para fazer análise de dados. É a mesma coisa, só que agora os meus dados são os dados dos artigos.
Então, por exemplo, essa planilha aqui é a planilha da revisão sistemática do meu pós-doc. Então, o que a gente considerou excluir dos dados? É uma overview, então é uma revisão de revisões. Então, a gente colocou o que geralmente tem, né? Autores, ano, título, qual era o objetivo da revisão, quais eram os critérios de inclusão e exclusão da revisão, qual era a estratégia de busca que essa revisão ela incluiu, quantos artigos, né? Quantos ensaios controlados randomizados foram encontrados, qual era o setor ocupacional, qual era a população, qual era a amostra, quais eram os tipos de intervenção. A gente não conseguiu fazer meta-análise porque, por serem revisões sistemáticas muito heterogêneas, a gente optou por fazer um sumário dos resultados, dizendo se aquela revisão, para qual direção ela apontava. Então, por exemplo, essa primeira aqui foi intervenções no ambiente de trabalho versus nenhuma intervenção. E aí ela foi apontando que havia baixa qualidade de evidência para uma coisa, moderada qualidade de evidência para outra. Então, aqui eu extraí tudo que eu queria extrair daquela revisão sistemática para poder sintetizar a respeito do meu tema. E essa planilha é uma planilha que avalia a extração dos dados do artigo, mas eu posso ter uma planilha como essa que vai avaliar a qualidade metodológica, porque eu tenho que ter tanto a análise do que tá publicado naquela revisão, dos dados que ela traz a respeito da pergunta de pesquisa dela e tudo que ela quis fazer, mas eu preciso, para ter certeza se eu posso confiar nessa revisão, eu preciso saber qual é a qualidade dela. Então, por exemplo, como é uma overview, a gente usou a escala Amistar para avaliar a qualidade metodológica de cada uma das revisões incluídas nesse estudo. E aqui, por exemplo, é o domínio de cada domínio da Amistar. Então, domínio 1, domínio 2, cada um deles diz respeito a uma etapa da qualidade metodológica. E a gente vai dizer se sim, se não, ou se parcialmente sim. E isso, no final, vai gerar uma pontuação que vai dizer se a classificação do risco de viés daquela revisão sistemática era baixa, era extremamente baixa, ou era alta, ou era muito alta. E isso é feito por duas pessoas, né? Todo esse processo ele vai sendo feito por duas pessoas para que haja uma checagem, para que haja uma conferência, para que o risco de viés seja menor. Então, recapitulando, escrevi o meu projeto da revisão, publiquei o meu projeto da revisão no Próspero, foi aprovado, faço as buscas nas bases de dados. Quando eu faço as buscas, cheguei nos artigos que vão ser incluídos, eu leio os artigos e extraio as informações para uma planilha e depois eu avalio a qualidade metodológica daqueles artigos que foram incluídos para que eu saiba qual foi, se eu posso confiar ou não. Eu vou descrever, eu vou mostrar eles, né? Eu vou apontar se eu posso confiar na qualidade metodológica ou não daquele artigo. E aí a última etapa, que é a escrita da revisão, né? Depois que eu sigo essas etapas, geralmente eu vou ter numa revisão, por exemplo, um fluxograma como esse. Quantos artigos eu encontrei nas bases de dados, se eu localizei artigos de outras fontes para poder incluir ali. Então, às vezes eu vou lá manualmente no Google e encontro alguns artigos daquele tema, ou eu contactei pesquisadores que é daquela linha de pesquisa, enfim. Então, outros artigos que não vieram das minhas buscas. Quantos ficaram depois que eu excluí os que eram duplicados? Quantos que eu rastreei por título? Quantos que eu rastreei por texto completo? E quantos que ficaram lá no final? Depois eu vou dizer, isso aqui já é a apresentação do artigo. Depois que eu fiz isso, eu vou dizer qual é a qualidade metodológica dos estudos que foram incluídos. Então, aqui a gente tomou a decisão de que
As bolinhas verdes é porque a qualidade metodológica era boa e as bolinhas vermelhas porque ela não tinha sido atendido, perdão. Aqui as verdes é que o estudo atendeu critério 1, 2, 3 até o 11. Aqui é a escala Pedro, então são ensaios controlados randomizados. E aqui eu bato o olho e falo assim, não, calma aí. Qual a qualidade metodológica desses estudos? Eu consigo ver isso pela pontuação total. A Pedro, ela varia, ela é uma escala de 10 pontos. Então, quanto mais próximo de 10, melhor a qualidade metodológica do estudo. Quanto mais próximo de 0, pior. Então, eu tenho, aparentemente, estudos de qualidade metodológica moderada aqui, né? Entre 4, 5, 6 e por aí vai. A gente também pode apresentar essa qualidade metodológica nesse formato, que é uma ferramenta específica da Cochrane. Ela também tem lá no site da Cochrane, também tem como você baixar essa ferramenta para fazer análise. Eu esqueci agora o nome. Então, eu tanto posso apresentar desta forma como dessa forma. E aí ela vai dizer pra gente se tem risco de viés baixo, se os riscos de viés não estão claros, que são os amarelos, e se existe um alto risco de viés a partir dos critérios que eles têm. Hob2, obrigado, Silas. E eles fazem isso para cada um desses itens, né? Para randomização, para alocação, cega, para confundidores, e aí essa aqui é outra aula. Mas só para vocês verem como que se dá a apresentação dessa qualidade metodológica. Então, pode ser por tabela, pode ser por figura, a partir do Hob2, que vai traduzir tanto assim ou assim. E aqui a fotografia de uma meta-análise, que é quando essa revisão sistemática, ela gera possibilidades de eu fazer análise estatística dos seus dados. Essa revisão aqui é uma revisão de um estudo que não está publicado ainda, é uma revisão de pausas para dor musculoesquelética. E para cada um eu não lembro agora tudo, tá? Mas para cada tipo de desfecho. Então, tem o efeito da pausa, para a intensidade da dor, efeito da pausa, para a prevalência da dor, efeito da pausa, para cada um dos desfechos que a gente quis olhar lá na revisão. E aqui são os dados que essa revisão apresenta, né? A média de horas trabalhadas, né, com desvio padrão, total de participantes para o grupo que recebeu intervenção, para o grupo que não recebeu intervenção. Acho que esse não é de pausas, não. Não me lembro mais o que é, mas enfim. É isso, grupo intervenção, grupo sem intervenção. E aqui é a diferença, porque na verdade o que a gente está olhando é para o efeito dessa intervenção versus nenhuma intervenção. E aí o que eu quero ver é se fazer a intervenção tecnológica é melhor do que não fazer nada. Então, por exemplo, como que eu olho isso? Eu olho nessas figurinhas aqui que se chamam Flourish Plot. A minha principal informação é esse diamante pretinho aqui embaixo, que ele dá a média da diferença total de todos os estudos. É como se ele olhasse para todos os estudos e somasse esses efeitos e desse essa resposta. Nessa resposta aqui, nesse diamante aqui dessa primeira análise, o que ele me diz? Ele me diz que aparentemente há uma tendência a favor das intervenções tecnológicas versus nada, porém ela não é estatisticamente significante, porque o diamante encosta no zero. Todas as vezes que ele encostar no zero, não há diferença estatística. Olha, todos esses 3 estudos, eles são favoráveis, por isso que o diamante tem um efeito favorável, mas eu tenho um que não, que ele está predominantemente contrário a favor de não ter diferença. E esse estudo que está aqui é o que tem uma maior população.
Então ele pesa na questão do efeito total. E aqui é a mesma coisa, né? É a mesma coisa do diamante cruzando, então parece ser a favor, mas não é estatisticamente significante e por aí vai. Então, quando eu leio uma revisão, que eu olho para uma meta-análise, eu consigo ter muita clareza da resposta, da síntese de todos aqueles estudos, de todos aqueles artigos a respeito do que ele está me dizendo. E aí eu vou confiar ou não nesses resultados a partir da qualidade metodológica desses estudos, se eles são bons, se eles não são. E aí eu posso tomar a minha decisão, né? Ou fazer novas pesquisas e por aí vai. Então, essas são as etapas. Eu queria, né, como eu disse, eu queria apresentar para vocês. Eu queria que vocês visualizassem esses passo a passos da revisão de forma prática. Porque quando a gente fala, né, como o Silas comentou, quando a gente fala de revisão e a gente nunca fez, a gente nunca viu, às vezes a gente nunca leu, a gente não tem muita ideia do que vai acontecer no meio do caminho. Né? O caminho se faz ao caminhar, eu concordo. Eu fiz uma pegadinha com o Silas, assim, se ele fosse fazer uma revisão ficaria mais fácil, e eu diria assim, não ficaria, porque cada revisão ela tem suas próprias particularidades, suas próprias decisões, desafios. Então sempre é uma nova oportunidade, sempre é um novo desafio, mas cada vez que você faz, você vai tendo mais clareza das decisões que você pode seguir, das que comprometem menos, das que se tornam mais fáceis, né? E essa era a ideia. E a partir dessa nossa aula, a gente entrar aí agora olhando mesmo para cada uma das etapas, como isso é descrito no Prisma, como isso é descrito nos artigos e como que isso está nos nossos projetos. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, e aí eu deixo vocês à vontade para comentar, para dizer se fez, para quem está fazendo, né, para quem vai começar, se fez sentido tudo isso que eu falei. Se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão que poderiam vir nas próximas aulas. Alguém quer café? Eu fiquei menos assustado com essa aula de hoje. Eu fico até feliz, viu? Porque o que mais me assustava é a questão de seguir todos esses processos. Primeiro cadastrar protocolo, depois ver a metodologia, escrever o projeto, coisa e tal. E assim, hoje deu para ver que não é assim tão complexo, não. É mais seguir um roteiro, né? E assim, como sugestão, acho que seria legal, talvez num próximo encontro, uma aula sobre justamente meta-análise, como interpretar o forest plot, como olhar direitinho, né? Muito bom. Vamos fazer isso. É isso, João. A ideia desse nosso momento é quebrar essa barreira do medo. Porque assim, vocês já fazem isso. Olha, eu acho que você já fez, eu acho não. Você e o Thiago já fizeram revisão integrativa seguindo os mesmos passos de uma revisão sistemática, né? Quem vai escrever a contextualização faz isso. Então, a única coisa que muda é que é um processo e que esse processo exige registro, né? Acho que é isso. Pode falar, Renata. Ô, prof, eu fiquei com uma dúvida aqui. Pode ser que não tem nada a ver também. Tem diferença quando eu penso na revisão para estudo quantitativo para qualitativo? Nos métodos, não. O que vai fazer diferença é a forma como você vai extrair os dados e a ferramenta que você vai avaliar a qualidade metodológica dos artigos que forem incluídos. Não vou prestar mais, não. Que é o que o Silas comentou, né? Eu posso ter revisão sistemática de ensaios controlados randomizados, eu posso ter revisão sistemática de estudos observacionais de prevalência, de prognóstico, eu posso ter revisão sistemática de estudos qualitativos.
Então, o que vai diferenciar é que a ferramenta que eu vou utilizar para avaliar o risco de viés desses estudos vai ser diferente. Mas Entendi. o processo é o mesmo. E É o mesmo. a forma como eu vou extrair. Num estudo num estudo qualitativo, eu não vou ter como fazer meta-análise. Porque eu não tenho dados para fazer análise estatística, entendeu? Entendi. Lucy colocou aqui que o pior ainda é a busca para achar os termos necessários. E a Tati falou também. Eu também acho que um dos maiores desafios é definir os termos de busca para que eles sejam assertivos. E aí uma boa estratégia é você olhar em revisões sobre aquele tema. Então, tipo, revisão Cochrane sobre distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho. Ele já tem lá o modelo. Principalmente se forem ensaios controlados randomizados, eles já têm, a Cochrane já tem a estratégia de busca para ensaios controlados randomizados. Então a gente vai meio que se pautando nisso, né? E fazendo a junção com outros termos. Então eu vou para uma revisão, eu faço isso. Eu olho uma revisão Cochrane sobre espiritualidade, por exemplo. Eu vejo qual foi a estratégia de busca deles. Mesmo que não seja espiritualidade para a dor musculoesquelética. Eu olho só a estratégia de busca de espiritualidade. Depois eu vou em outra revisão e olho só a estratégia de busca de distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho. Na sua busca, Tati, eu encontrei lá uma estratégia de busca para questionários, né, para encontrar artigos que fossem de clinimetria, né, de questionários e clinimetria. Então eu peguei essa estratégia de busca, só que a gente tem que refinar, não dá para ser só copiar e colar. E aí você vai, mas você tem um norte, pelo menos você tem um norte de como fazer. A grande questão é que às vezes não tem mesmo os artigos que a gente gostaria que tivesse, quando é uma revisão de um tema muito recente, muito novo. Eu tô passando por isso. Às vezes isso pode acontecer. Eu já publiquei revisão de ter 0 artigo incluído, porque o nosso objetivo era mostrar que não tinha nenhum mesmo. Hoje em dia é mais difícil publicar esse tipo de revisão, mas no passado era possível e a gente tinha essa intenção, a gente queria mostrar que não existia nenhum estudo publicado sobre aquele tema, né? Que a gente fez todas as buscas e a gente não conseguiu localizar e que por isso o estudo que a gente estava fazendo era o primeiro. Mas hoje é mais difícil publicar esse tipo de revisão, que tem 0, né? 0 artigo. Diga, Tati. Tá, eu tenho uma dúvida. Diga. Se a gente faz a busca, joga lá e não retorna nenhum artigo pra gente, mas a gente sabe que existe um artigo. Como é que a gente faz? Vai ter que rever a busca. Entendi. Se a minha busca, ela não conseguiu retornar minimamente os artigos que eu sei que existem, a minha busca tá errada. Eu tenho que rever a busca. Eu posso até, a minha busca pode até deixar de localizar 1, 2, mas ela não pode deixar de localizar todos ou os principais. A busca tá errada. A sua é o que está acontecendo agora com a sua revisão, que eu estou quebrando a cabeça porque eu acho que tem algumas palavras ali que tá travando de fazer o retorno do que a gente quer. E às vezes pode acontecer da gente ter uma estratégia de busca, fazer a revisão e depois fazer buscas específicas. Por exemplo, eu tenho uma colega uma revisão dela do doutorado, que eu fui colaboradora, que a gente fez uma busca geral para encontrar instrumentos observacionais de medir risco biomecânico em trabalhadores. Então a gente fez essa busca geral, dei trocentos milhões de artigos. Só para vocês terem ideia, a revisão, foram incluídos na revisão 99 artigos. A busca era enorme.
E além de fazer a geral, a gente filtrou os principais métodos observacionais e a gente fez pesquisas com os nomes dos principais métodos observacionais. Então, foram 2 tipos de busca. E aí, Tati, eu tenho pensado nisso. Eu tenho pensado em resgatar aquela revisão sistemática que fala dos instrumentos de medir espiritualidade. E meio que deixar a nossa busca genérica e fazer aquelas buscas específicas também para ver se a gente consegue encontrar os instrumentos. Isso pode acontecer, isso é permitido acontecer. Deu para entender? Entendi, Pro. Obrigada. Nada. O que mais, gente, que vocês têm de dúvida? Professor, uma dúvida que sempre fica batendo na minha cabeça. Assim, uma forma prática da gente conseguir definir revisão integrativa e revisão sistemática, de discernir uma da outra. Porque, às vezes, você olha a revisão integrativa, você vê que os passos também foram muito parecidos ali, seguindo o recomendado pela Prisma. Boa pergunta. A revisão integrativa, ela nasceu dos estudos da enfermagem, dos estudos que têm relação com cuidado em saúde. E geralmente ela quer olhar para além dos efeitos, ela quer entender ali o contexto, entender o panorama da intervenção, de como que se deu a relação com os pacientes. Ela é um pouco qualitativa. E na revisão integrativa eu posso incluir qualquer desenho de estudo. Então eu posso misturar estudos transversais com ensaios controlados randomizados, por aí vai, porque eu não estou querendo olhar para o efeito, eu estou querendo olhar para o panorama de evidências, o que tem a respeito daquele tema. É um quadro de panorama mesmo, é um retrato das evidências a respeito daquele tema. A sistemática não, ela tem o objetivo de sintetizar as evidências a respeito de um tema para uma pergunta específica. Por exemplo, se eu estou olhando para uma pergunta que quer respostas a respeito dos efeitos de intervenções, naquela revisão só podem entrar ensaios controlados randomizados. Então eu vou sintetizar somente os efeitos daquele desenho. É um desenho específico. Se eu quero olhar para prevalência, eu só vou incluir estudos de prevalência, eu não vou incluir ensaio controlado randomizado, senão vira aquele guarda-roupa bagunçado. E essa é a grande questão da revisão sistemática, é que ela consegue colocar cada coisa em cada gaveta. Então, uma das grandes diferenças é essa, é que a integrativa eu olho para um panorama mais aberto e a sistemática eu olho para uma pergunta muito específica. Eu sei com clareza qual é a população, qual é a intervenção, qual é o desfecho que eu quero medir. Eu estou medindo desfecho de qualidade de vida, igual no estudo da Malu. Estou medindo intervenções para desfecho de qualidade de vida. Se eu tiver um ensaio controlado com estudantes universitários, que mede intervenção também, mas que olha, por exemplo, para perda de peso, ele não vai entrar, porque o desfecho é diferente. Numa integrativa ele entraria, porque eu quero saber o panorama. Deu para entender, Silas? Sim. Entendi. A É porque às vezes a gente encontra... Diga. Desculpa. É que a gente encontra também revisões sistemáticas que eles trazem modelos de estudo diferentes. Mas, assim, não tão grandes. Por exemplo, a gente tem o estudo observacional, estudo de coorte, também junto com estudos, com ensaios clínicos. Não estudos de corte transversal, geralmente também estudos longitudinais associados. É claro que quando parte para analisar, fazer a meta-análise, também eles acabam dividindo, porque os subgrupos são diferentes, a forma como foram avaliados são diferentes, então os resultados eles
avaliam por grupos aí de tipo de estudo. A integrativa ela não vai seguir, por exemplo, ela não precisa de análise de qualidade metodológica, ela pode até ter, mas ela não é uma regra. Ela não precisa seguir todos aqueles critérios de 2 avaliadores, de extração, ela pode seguir, mas não é uma regra. Ela não vai estar registrada na Próspero a priori para evitar risco de viés. Então, assim, não é só isso que eu falei, existem várias outras questões metodológicas que se diferem bastante e que faz com que a revisão sistemática ou a integrativa ela não seja reproduzível. Ela não tem um método claro para ser reproduzível, na maioria das vezes. Mas não significa que ela seja ruim. Inclusive, ciência tem moda, tá, gente? Na época do meu mestrado, a moda eram os estudos de clinimetria. Nossa, estava muito na moda. Traduzir e validar instrumentos de medida. Depois veio a moda dos ensaios controlados randomizados, e aí foi tendo algumas modas. E nessa época do meu mestrado e do doutorado, era quase uma aberração falar de estudos qualitativos, de estudos que consideravam opiniões. Tô falando na fisioterapia. Isso geralmente não ficava pra gente, porque eram considerados estudos menos importantes. Hoje, talvez a grande bola da vez sejam justamente os estudos qualitativos. Entender o que a gente já tem tanta evidência a respeito de algumas intervenções, já está tão claro, que as pessoas começam a querer entender o que está por trás daquilo. Por exemplo, exercício é o que já tem evidência de exercício para tudo. Ok, mas um dos maiores problemas do exercício é a manutenção da aderência. Aí eu começo a estudar o que contribui para que uma pessoa mantenha a aderência à prática de atividade física por longo prazo. Só um estudo qualitativo vai me dizer isso. Só um estudo qualitativo vai me dizer, ou um estudo prognóstico para ver características dessas pessoas que se mantêm a longo prazo e as que não se mantêm. Mas o que vai me dar maiores informações são esses. Então, as pessoas estão começando a tentar entender isso. Eu me lembro que em 2016, mais ou menos 2016, eu fui num congresso no Canadá. E assim, era frustrante porque as intervenções de longo prazo no ambiente de trabalho ou intervenções para distúrbios musculoesqueléticos em trabalhadores, elas tinham efeito no curto prazo, mas elas não conseguiam se manter a longo prazo. Em todas, elas equiparavam. Todas. E eu assisti várias apresentações. Eu falei, meu Deus, o que acontece para que essas intervenções elas percam o efeito no meio do caminho? Nenhum ensaio controlado randomizado vai dizer. Só um estudo qualitativo. Então, a integrativa, hoje, eu estou contando tudo isso porque a integrativa hoje, ela nem recebe esse nome. Tem um outro nome de revisão, que tem um cadastro da Joana, um site da Joana não sei o que lá, que é a JBI, que tem critérios metodológicos bem desenhados para as revisões de panorama como as integrativas. E hoje em dia estão sendo bem publicadas. Pode ser que daqui a alguns anos não, mas hoje já estão. É tipo as revisões de escopo? É isso. Revisão de escopo é uma revisão integrativa, com outro nome. Era uma dúvida que eu tinha, que eu achava muito parecido mesmo o método. É a mesma coisa, só que com outro nome. E aí eles criaram os guidelines e por aí vai. Mais alguma dúvida? Professor, Diga. sem querer me estender muito, mas Diga. só duas coisas. Eu acabei vendo em uma apresentação, eu acho que foi até numa dissertação que a senhora foi banca, que acabou citando a literatura cinzenta. E surgiu um problema aqui onde um problema não, surgiu uma dúvida
aqui surgiu, na verdade, uma vontade minha de observar uma situação como que está na literatura, e eu observei que literatura revisada por pares praticamente é inexistente. A gente encontra mais nos tops, que geralmente são publicados não revisados por pares, que é a literatura cinzenta. O que seria uma revisão assim? Existe? É aplicável? Só com a literatura cinzenta? Isso. Nunca vi. Mas existe quando eu fiz as minhas revisões, não era sugerido que a gente incluísse a literatura cinzenta. Hoje, o Amstar pergunta se foi considerada literatura cinzenta. Ou seja, há uma expectativa de que ela seja buscada também. Mas eu nunca vi nenhuma revisão só com literatura cinzenta. Eu não sei te responder. Posso olhar, posso ver, mas não tenho essa resposta agora. Desculpa. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Vou encerrar então aqui a gravação.